análise de A Destemida, um filme bem bonitinho, daqueles pra gente assistir com família e tudo mais, e que traz um tema sensacional pra gente poder olhar, por isso que eu escolhi esse filme, pra gente falar de sonho. Existe muito uma ideia na nossa cabeça, assim, de que a porção da nossa psique que abriga o nosso sonho é a criança interior, né? Existe meio que uma crença coletiva de que o sonho está vinculado à criança interior, mas isso é meio um engano. A porção nossa que cuida do sonho é o adolescente, por isso que é tão legal que esse filme deixa isso bem evidente, né? Então, vamos construir esse entendimento. Primeiro que eu queria deixar claro aqui que existem níveis de sonhos, né? A gente gosta muito de falar, não, você tem que lutar pelos seus sonhos, você tem que acreditar nos seus sonhos. A gente fala que uma pessoa tem que viver a verdade do coração dela e aquilo que ela sonha. Mas o que será que é um sonho realmente e o que será que é compensação, usando o entendimento da teoria do Bert, tá? Então, é a partir desse olhar que eu tô dizendo que é o adolescente em nós que nos dá informações mais ricas sobre o nosso sonho do que a criança. Por quê? Porque, segundo o olhar do Bert, a criança em nós, ela tem um amor cego, um amor compensatório, um amor servil à família. Então, aquilo que muitas vezes a criança chama de sonho é aquilo que ela compreende que a família espera dela, aquilo que é o sonho do clã. O Bert traz esse olhar e já vou falar sobre isso. E aí, é na adolescência que a gente começa a viver esse despregar dessa identidade que a gente se tornou para agradar o clã e começa a ter uma desconfiançazinha de quem será que a gente gostaria de ser independente do clã. E é por isso que é mais seguro a gente confiar na informação do adolescente. Esse é um olhar. Outro olhar é qual é a porção de nós, no sentido de mente, alma e espírito, que tem a informação mais verdadeira a respeito de sonho, o espírito. Então, o sonho verdadeiro, ele está guardado aonde? No espírito. Às vezes, aquele que é um sonho da alma, ele pode se dissolver e aí a gente olhar e falar, ai, quando eu era criança eu sonhava em ser bailarina, não tem nada a ver comigo. Entende? Porque é uma coisa momentânea, projetiva, sabe? E não verdadeiramente essencial. Então, sim, por uma perspectiva trina, né, no sentido de corpo, alma e espírito, ou mente, alma e espírito, a gente vai ver, sim, crianças que desde muito pequenas sabem exatamente aquilo que querem ser, né? Sonham em viajar para a Lua, como os astronautas, e aí depois realmente aquilo acontece. Ou seja, sim, essa informação estava no espírito. E outras vezes, não, eu sonhava em ser bailarina, como eu falei aqui, e não é. Então, dito tudo isso, eu expliquei por que eu quis escolher esse filme. Pra gente falar sobre sonho, pra gente falar sobre o adolescente dentro de nós. O Bert tem uma frase sensacional que se encaixa agora na questão do sonho, que é a seguinte: que ninguém te faça duvidar. Cuida da tua raridade como a flor mais preciosa da tua árvore. Tu és o sonho de todos os teus antepassados. Então ali a gente vê bem clara essa ideia de que de quem era esse sonho? Era da família, né? O sonho era da família. Toda a família era navegador, né? Era velejador. Ela cresce dentro desse sonho. E aí como é que vai funcionar essa história? Ela cresce, se desenvolve dentro daquele sonho que era coletivo. A gente percebe no filme, a gente não sabe o quanto isso é verdade, né, na história dela, que é uma história verídica, a gente percebe que o pai tem os medos dele, então a gente percebe que ela anseia por ir mais longe do que o pai foi. A mãe é a grande incentivadora dela, né, nesse sonho. Eu li uma entrevista da Jéssica mesmo, dizendo que quando ela assistiu o filme, ela se deu conta do que ela fez a família passar, né? E que o quanto não precisava, os medos que a família passou. Então, a grande questão aqui então esse era um sonho dos antepassados dela. Ela queria romper um limite, ela queria conquistar um recorde, que no final acabou não conquistando, né? Apesar de se tornar uma celebridade, mas faltou algumas milhas para que ela pudesse atingir a marca que ela gostaria,
mas ela realizou, ela foi mais longe do que todos os seus antecessores. Então eu queria te convidar a um olhar que é o seguinte: por que mexe tanto com a gente um filme desse, como a gente vê no filme, que todas as pessoas vão lá para receber ela e ela de repente se torna uma celebridade mundial, 80 mil pessoas esperando ela chegar? Porque é um anseio do espírito humano romper barreiras. Então, vale a pena a gente sonhar qualquer sonho que seja, nem que ele seja compensatório, se ele for suficiente para levar a gente a uma experiência do espírito. E o que vem a ser uma experiência do espírito pela perspectiva do Beth, né? Indo para o desconhecido, indo para além daquilo que já foi experimentado. Porque ali naquela briga com o mar, né, ela enfrenta a morte, né? Diz que ela fica 7 vezes virada, eu nem sei dizer os nomes ali, de tão assustador que foi a experiência que ela passou. E aí quando ela sai do veleiro, né, ela sai com um olhar de poder pessoal, de empoderamento, e esse olhar é de quem? É do espírito. É do espírito que vivenciou, que experimentou vida para muito além daquilo que era conhecido. Então, por que eu quis trazer aqui para vocês? Primeiro, para falar sobre o sonho que mora no adolescente, que sim, esse sonho pode ser compensatório, mas tá tudo bem também, porque quando a gente começa a estudar constelação e descobre que algumas coisas são compensatórias, a gente fala, então não é? Não, lógico que é, porque também te constitui, também é você. Pode ser o sonho dos seus antepassados, mas é a sua raridade, como diz o Beth. Então não é porque é compensatório que a gente tem que abandonar, sabe? Mas que também, por último, tem uma pitadinha da heroína aí, né? Que é, será que precisa correr risco de vida? Será que precisa? Então, a gente tem que ter esse olhar meio que vai balancear todos esses aspectos. A identidade, o adolescente em nós que busca uma marca única, a ânsia do espírito de romper com barreiras e experimentar uma medida maior de vida, e o sonho ancestral e a realidade compensatória. Aí a gente bate tudo isso, fica um vita-suco maravilhoso, e com isso a gente experimenta realização pessoal. Essa é a ideia. Então eu queria te convidar nesse olhar desse filme a olhar para todas essas coisas aí, te perguntar, como é que tá seus sonhos?